Esta é a história de uma mulher que, após anos sendo o pilar invisível de um lar ingrato, decidiu que o silêncio seria sua arma mais poderosa. Prepare-se para um relato visceral sobre limites, respeito e o momento exato em que a paciência se transforma em uma estratégia fria de libertação. Você vai sentir o peso de cada degrau subido e o estalo da chave na fechadura que mudou tudo. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som metálico da roleta do ônibus 203 ainda ecoava na minha cabeça, um clique rítmico que parecia compassar a batida da minha enxaqueca latejante. Curitiba decidiu nos presentear com aquela chuva miúda e persistente, típica de uma terça-feira cinzenta, que transformava o asfalto da Avenida 7 de Setembro em um espelho, escuro e escorregadio. Minhas sapatilhas estavam úmidas, e o peso da bolsa de couro no meu ombro direito parecia ter dobrado desde que saí do escritório de contabilidade às 18 horas. Tudo o que eu desejava, com uma intensidade quase física, era o silêncio do meu apartamento, um banho quente com sabonete de lavanda e o conforto do meu pijama de algodão desgastado. Caminhei apressada pelo saguão do edifício, cumprimentando o seu, Alisson, com um aceno cansado. O elevador demorou uma eternidade, subindo lentamente enquanto eu encarava meu próprio reflexo exausto no espelho manchado de digital. Minhas olheiras estavam profundas e alguns fios de cabelo rebeldes escapavam do coque que eu fizera logo cedo. Só mais alguns minutos, Heloísa, murmurei para mim mesma, buscando um fôlego que parecia ter ficado preso entre pilhas de balancetes e planilhas fiscais. Quando inseri a chave na fechadura da porta 42, um som estranho me atingiu antes mesmo que eu pudesse girar a maçaneta. Não era o silêncio acolhedor que eu esperava. Era um coro de vozes altas, o som estridente da TV sintonizada em um programa de fofocas e o barulho metálico de talheres batendo contra a louça vazia. Respirei fundo, sentindo um nó se formar no estômago. Ao abrir a porta, o cenário que encontrei ultrapassava qualquer pesadelo de cansaço que eu pudesse ter imaginado. Lá estavam eles. 6 pares de olhos se voltaram para mim com uma naturalidade que beirava o insulto. O sofá de linho cinza, que eu ainda estava pagando em 12 parcelas sofridas, parecia estar desaparecendo sob o peso de Nadir, minha sogra, e Fabiana, a irmã de Renato. As crianças, Enzo e Valentina, pulavam sobre as almofadas decorativas com os pés sujos de farelo de biscoito, enquanto o sogro, Geraldo e o primo de Renato, Beto, ocupavam as cadeiras da mesa de jantar, jogando cartas como se estivessem em um boteco de esquina. O cheiro no ar era uma mistura de suor, sapatos úmidos e o perfume barato de Nadir. Não havia cheiro de comida. Não havia o calor de um lar preparado para receber. Havia apenas a expectativa da exploração. Finalmente, Heloísa, exclamou Nadir, sem sequer se levantar. Ela ajeitou os óculos na ponta do nariz e me olhou de cima a baixo, com um julgamento silencioso. A gente achou que você ia fazer hora extra hoje. As crianças estão varadas de fome, coitadinhas. A Valentina já até chorou pedindo um lanche. Renato surgiu da cozinha, segurando uma lata de cerveja gelada. Ele me deu um selinho rápido, um gesto automático que não carregava nenhum carinho real, apenas a marcação de território de quem se sente muito confortável na própria negligência. Oi, esse amor. Que bom que chegou. O pessoal decidiu passar aqui de surpresa. O Beto estava na região e a minha mãe resolveu reunir todo mundo. Eu disse que você daria um jeito naquele seu estrogonofe maravilhoso. Tem carne no freezer, só precisa descongelar rápido no micro-ondas. Senti o sangue subir para as minhas têmporas. O cansaço, que antes era apenas físico, transformou-se em uma centelha fria de lucidez. Eu olhei para a pia da cozinha através da porta aberta. Estava transbordando de copos sujos e pratos que eles usaram para comer pão com margarina enquanto me esperavam. Olhei para Geraldo, que apenas ergueu a mão em um cumprimento distraído, sem tirar os olhos do baralho. Elo, a barriga já está roncando aqui, comentou Beto, rindo, enquanto batia uma carta na mesa. Se demorar muito, vou acabar comendo o reboco da parede. Ninguém
Perguntou como foi o meu dia. Ninguém notou que eu estava ensopada pela garoa, ou que meus ombros estavam caídos de exaustão após lidar com uma auditoria fiscal complexa desde as 8 da manhã. Para eles, eu não era a Heloísa, a mulher, a profissional, a dona da casa que pagava 70% das contas daquele lugar. Eu era a função, a provedora de conforto, a empregada sem salário que, por acaso, também dormia com o filho preferido da Nadir. Fabiana, minha cunhada, soltou uma risadinha irritante enquanto mexia no celular. Ai, Heloísa, aproveita que você vai para a cozinha e traz um copo de água com gelo para mim. Essa umidade acaba com a minha pressão. Eu permaneci imóvel no hall de entrada por alguns segundos que pareceram horas. O som da TV, os gritos das crianças, o tilintar das moedas da aposta de Geraldo e a voz de Renato me pressionando para dar um jeito no jantar formaram uma sinfonia de desrespeito. Foi então que algo dentro de mim, uma engrenagem que vinha sendo forçada há anos, finalmente se quebrou. Ou talvez tenha finalmente se encaixado. Eu não gritei, não joguei a bolsa no chão nem fiz um escândalo. Em vez disso, um sorriso calmo e quase doce brotou nos meus lábios. Era o sorriso de quem acaba de ver a saída de emergência em um prédio em chamas. Claro, respondi, minha voz saindo suave e controlada, o que pareceu surpreender Renato por um breve momento. Eu só vou trocar de roupa e lavar o rosto. Já volto para resolver tudo. Caminhei pelo corredor, sentindo o olhar de Nadir nas minhas costas, provavelmente verificando se eu estava ganhando peso ou se a minha roupa de trabalho era apropriada. Cada passo que eu dava no assoalho de madeira parecia me afastar de uma vida de servidão voluntária. Entrei no nosso quarto, o único refúgio que ainda me restava, e fechei a porta. O silêncio do quarto era um contraste violento com o caos da sala. Sentei-me na beira da cama e tirei as sapatilhas úmidas. Meus pés latejavam. Olhei para a porta e ouvi Renato rindo de alguma piada do Beto na sala. Eles estavam tão certos da minha submissão, tão acostumados com a minha disposição em agradar para não brigar, que nem sequer consideravam a possibilidade de uma rebelião. Levantei-me, fui até a porta e, com um movimento lento e deliberado, girei a chave. O estalo metálico da fechadura foi o som mais satisfatório que ouvi em toda a minha vida. Eu não ia fazer estrogonofe. Eu não ia servir água com gelo. Eu não ia ser o tapete de uma família que só lembrava da minha existência quando a fome apertava. Hoje, o cardápio seria realidade pura, e eles teriam que aprender a se alimentar sozinhos. O estalo da chave na fechadura pareceu reverberar pelas paredes do quarto, como um trovão silencioso. Durante anos, aquele som significava privacidade, mas hoje ele significava autonomia. Eu me encostei contra a madeira fria da porta e fechei os olhos, deixando o peso da bolsa escorregar pelo meu braço até atingir o tapete com um baque surdo. Do outro lado, o som da televisão ainda era um zumbido constante, entremeado pelos gritos agudos de Valentina e Enzo, que agora pareciam estar disputando quem conseguia pular mais alto no meu sofá de linho. Senti uma pontada de raiva, mas respirei fundo, forçando meus pulmões a se expandirem com o ar parado do quarto, que cheirava levemente a amaciante de roupas e ao perfume de baunilha que eu passava todas as manhãs. Caminhei até a janela e observei a chuva de Curitiba ganhar força. As gotas batiam no vidro com uma insistência hipnótica, escorrendo em trilhas irregulares que distorciam as luzes dos postes da rua lá embaixo. Eu me sentia exatamente assim, distorcida, diluída pelas necessidades de todos ao meu redor. Por quanto tempo eu aceitei o papel de figurante na minha própria casa? Lembrei-me do Natal passado, quando passei 12 horas na cozinha preparando um banquete para 20 pessoas, enquanto Renato e seus primos bebiam cerveja. Artesanal na varanda, discutindo futebol e política. No final, quando me sentei à mesa exausta, a única coisa que sobrou foi o osso do peru e uma travessa de arroz com passas que ninguém quis. Ninguém me agradeceu. Ninguém se ofereceu para lavar um único garfo. Naquela noite, chorei no banho, e Renato apenas disse que eu era sensível demais. Hoje, a sensibilidade havia se transformado em aço.
Ouvi passos pesados no corredor. Eu conhecia aquele andar. Era o ritmo impaciente de Renato. Ele parou diante da porta e girou a maçaneta. Quando percebeu que estava trancada, bateu 3 vezes, de forma curta e autoritária. Elô, por que você trancou a porta, amor? O pessoal está esperando. Minha mãe já está perguntando se você precisa de ajuda para achar os temperos, mas eu sei que você prefere fazer tudo do seu jeito. Abre aí, deixa de bobeira. Eu não respondi. Sentei-me calmamente na poltrona de veludo azul que ficava no canto do quarto. Um presente de mim para mim mesma, no meu último aniversário. E comecei a desamarrar os cordões das minhas sapatilhas. Meus pés estavam inchados, marcados pela pressão do calçado de um dia inteiro de pé e em deslocamentos. O silêncio que eu mantinha era uma barreira que ele não sabia como transpor. Heloísa? A voz dele subiu um tom, agora carregada de uma irritação mal disfarçada. Você está me ouvindo? Eu sei que você está aí, não faz essa cena na frente da minha família. A Fabiana já está com aquela cara de julgamento e o meu pai quer jantar logo para não perder o início do jogo. Abre logo essa porta. Apertei os fones de ouvido que estavam sobre a mesinha de cabeceira e os coloquei, mas não dei o play em nenhuma música. Eu queria ouvir a desintegração da paciência dele. Queria ouvir o momento em que ele perceberia que a engrenagem que sustentava o luxo da sua preguiça havia parado de girar. Renato, deixa ela. Ouvi a voz anasalada de Nadir ecoar do corredor. Ela devia ter vindo logo atrás dele, como uma sombra vigilante. Você sabe como a Heloísa é dramática. Deve estar retocando a maquiagem ou descansando a beleza enquanto a gente morre de fome aqui fora. É uma falta de consideração com os idosos. Mas o que se pode esperar hoje em dia, não é? No meu tempo, a mulher já chegava do trabalho com o feijão no fogo. A ironia era quase palpável. Nadir nunca trabalhou um dia sequer fora de casa. Viveu sob as asas de Geraldo e, agora, tentava estender suas garras sobre o meu casamento. Ela via o meu salário como um complemento para o conforto do filho dela e a minha casa como uma extensão da dela, onde as regras de etiqueta e respeito não se aplicavam. Levantei-me e fui até o banheiro da suíte. Liguei o chuveiro no máximo, deixando a água esquentar até que o vapor começasse a embaçar o espelho de cristal. Tirei minha roupa de trabalho, peça por peça, sentindo como se estivesse me despojando de uma armadura pesada e enferrujada. Entrei debaixo da água fervente e deixei que ela castigasse meus ombros tensos. O som da água batendo no piso cerâmico abafava as batidas agora mais fortes de Renato na porta do quarto. Ela está tomando banho. Ouvi ele gritar para alguém na sala, sua voz filtrada pela porta e pelo ruído da água. Ela ligou o chuveiro e me ignorou. Sorri sob a ducha. O vapor carregava o aroma do meu sabonete de castanha, um cheiro que me conectava com a terra, com algo real e sólido. Lavei meu cabelo com calma, massageando o couro cabeludo com as pontas dos dedos, focando apenas na sensação tátil e térmica. Eu estava me limpando não apenas da poluição das ruas de Curitiba, mas da sujeira emocional de ser tratada como um eletrodoméstico de luxo. Enquanto me ensaboava, minha mente começou a traçar o próximo passo. Eu tinha um plano que ia além de apenas não fazer o jantar naquela noite. Se eles queriam ser convidados, seriam tratados como tal. E um convidado não tem as chaves do castelo. Olhei para o meu celular, que estava protegido sobre a pia, e vi as notificações brilharem. Renato havia me mandado 5 mensagens seguidas. Heloísa, isso é ridículo. Abra agora. Minha mãe está ofendida. O que eu falo para o Beto? Você está me envergonhando. Eu não visualizei nenhuma. Saí do banho e me enrolei no meu roupão mais felpudo. Sequei o cabelo com a toalha, sem pressa, ouvindo agora um burburinho mais alto vindo da sala. Parecia que a fome estava começando a gerar conflitos internos. Ouvi a voz de Fabiana reclamando que as crianças estavam comendo bolacha recheada e que isso ia estragar o apetite para o estrogonofe. Mal sabia ela que o estrogonofe só existia na imaginação fértil e abusiva de Renato. Caminhei até a minha gaveta de segredos, uma gaveta trancada onde eu guardava meus documentos importantes e algumas economias que Renato nem sonhava que existiam. Peguei um pequeno pacote de amêndoas defumadas e um chocolate amargo que eu escondia ali para momentos de estresse.
Comi devagar, sentindo o sabor intenso e a textura crocante. Eu não passaria fome. Eu estava alimentando a minha alma com a pequena vitória daquela noite. De repente, o silêncio no corredor foi quebrado por um chute na porta. Não foi forte o suficiente para derrubá-la, mas foi o suficiente para mostrar que Renato havia perdido o controle. Heloísa, chega dessa palhaçada. Sai desse quarto agora e vem falar com a minha família. Você não pode simplesmente se trancar aí como se a casa fosse só sua. Eu me aproximei da porta, ainda de roupão, com o chocolate na mão. Minha voz saiu firme, sem um traço de hesitação ou raiva. Renato, querido, eu disse num tom que eu usaria para explicar algo óbvio a uma criança. A casa é, de fato, 70% paga por mim. O contrato de aluguel e as contas de luz estão no meu nome. E, honestamente, eu tive um dia exaustivo. Não estou recebendo visitas hoje. Se vocês estão com fome, o iFood funciona muito bem em Curitiba, embora eu duvide que você tenha saldo no cartão para alimentar 6 pessoas e a si próprio. Agora, por favor, abaixe o tom. Você está assustando as crianças e me dando dor de cabeça. Houve um silêncio mortal do outro lado. Eu quase podia ver a expressão de choque no rosto de Renato e a cara de indignação de Nadir ao ser confrontada com a realidade financeira da qual ela tanto fugia. O poder que eu sentia naquele momento era inebriante. Eu não estava apenas fechando uma porta, eu estava abrindo um novo capítulo onde eu era a única protagonista. Você não fez isso, sussurrou Renato, sua voz agora trêmula de raiva e humilhação. Eu fiz, respondi calmamente, e vou fazer. Mas, agora, com licença, vou ler meu livro. Boa sorte com o jantar. Voltei para a cama. Peguei o livro que estava na cabeceira e me acomodei nos travesseiros. Lá fora, a tempestade rugia, mas dentro do meu quarto, o clima era de uma paz absoluta. Eu sabia que o confronto de verdade ainda estava por vir, mas a primeira batalha já tinha uma vencedora clara. O silêncio que se seguiu à minha declaração foi denso, quase sólido, preenchendo as frestas da porta como uma neblina fria. Eu conseguia imaginar perfeitamente a cena na sala. Renato parado no corredor, com o rosto vermelho de uma mistura de raiva e incredulidade, enquanto sua mãe, Nadir, provavelmente levava a mão ao peito em um gesto teatral de ofensa. O som da chuva lá fora, contra o vidro da janela do meu quarto em Curitiba, parecia uma trilha sonora de isolamento e vitória. Eu não era mais a Heloísa, que pedia desculpas por existir. Eu era a mulher que havia traçado uma linha na areia, e essa linha agora era uma muralha de madeira trancada. Sentei-me novamente na poltrona de veludo azul, sentindo a textura macia contra a pele do meu rosto. O chocolate amargo que eu saboreava lentamente trazia notas de café e fumaça, um prazer simples que eu raramente me permitia desfrutar sem a interrupção de alguém pedindo um copo de água ou perguntando onde estavam as meias limpas. Ouvi o burburinho na sala recomeçar, mas agora o tom era diferente. Não era mais a algazarra de convidados esperando o banquete. Era o som de uma colônia de formigas cujo formigueiro acabara de ser pisoteado. Isso é um absurdo. A voz de Fabiana, minha cunhada, subiu um oitavo, carregada de um veneno que ela mal tentava esconder. Renato, você vai deixar sua esposa tratar a gente assim? Viemos de longe. Pegamos trânsito na linha verde e ela se tranca no quarto como uma adolescente mimada? As crianças estão com fome. O Enzo já está roendo as unhas de ansiedade. Cala a boca, Fabiana. Renato explodiu, e o som da sua voz me fez dar um leve sobressalto. Era a primeira vez que eu o ouvia perder a compostura com a própria irmã. Normalmente, ele era o mediador passivo-agressivo que sempre pendia para o lado da família. Você acha que eu estou achando graça? Ela trancou a porta. Ela nunca fez isso antes, pois deveria ter feito, murmurei para mim mesma, sentindo um calor estranho no peito. Não era raiva, era justiça. Ouvi o som de móveis sendo arrastados, provavelmente Geraldo, meu sogro, levantando-se da mesa de jantar. Ele tinha aquele jeito lento de quem nunca teve pressa na vida, porque sempre houve alguém para correr por ele. Bom, se não tem estrogonofe, o que tem para comer? A voz dele era ríspida.
Eu não vou ficar aqui ouvindo briga de casal com o estômago vazio. Beto, veja se tem algo naquela geladeira. O pânico na voz de Renato foi quase cômico. Não, pai, não mexe ali. A Heloísa é sistemática com as compras dela. Tarde demais. Ouvi o barulho característico da borracha da geladeira sendo puxada. Eu sabia exatamente o que eles encontrariam. Quase nada. Como eu sabia que eles viriam. Renato havia deixado escapar um comentário vago no domingo, que eu fingi não ouvir para testar até onde iria a sua audácia. Eu, propositalmente, não fiz as compras da semana. A geladeira continha apenas um pote de iogurte natural, 3 limões murchos, um vidro de azeitonas e a luz fria que iluminava o vazio da nossa convivência. Renato, a voz de Beto soou vinda da cozinha, num tom de pura decepção. Cara, a sua geladeira parece um deserto. Só tem água e... Isso aqui é o quê? Um pote de mostarda? Como vocês vivem assim? Ela não fez compras, Renato gritou, e eu pude ouvir o som de algo, provavelmente um copo, sendo colocado com força sobre o mármore da pia. Heloísa, você não fez as compras de propósito. Você sabia que eles vinham. Levantei-me da poltrona e caminhei até a porta, mas não a abri. Encostei a boca perto da madeira, mantendo minha voz num volume baixo, porém perfeitamente audível no silêncio expectante que se seguiu. Eu não sabia de nada, Renato. Você não me avisou. E, como você sempre diz que eu gasto demais no supermercado com futilidades, decidi que cada um cuidaria do seu próprio sustento esta semana. Eu já jantei um sanduíche no centro, antes de vir para casa. Estou satisfeita. Se vocês querem alimentar 6 pessoas, sugiro que abram o aplicativo de entregas. Ah, mas lembrem-se, a taxa de entrega para o bigorrilho costuma subir quando chove. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo choro de Valentina. A menina, percebendo que o clima de festa havia acabado e que o jantar prometido era uma miragem, começou a berrar. Isso desencadeou uma reação em cadeia. Nadir começou a reclamar da sua gastrite. Fabiana começou a acusar Renato de ser um marido frouxo que não mandava na própria casa. E Beto, o primo aproveitador, começou a sugerir que todos fossem para uma lanchonete e que Renato rachasse a conta para compensar o transtorno. Eu me encostei na porta, ouvindo a desintegração daquela unidade familiar tão tóxica. Por anos, eu tentei ser a cola que mantinha tudo unido. Eu comprava os presentes de aniversário que o Renato esquecia. Eu organizava os almoços de domingo. Eu sorria enquanto Nadir criticava o brilho do meu piso ou o tempero da minha carne. Eu era a base sobre a qual eles construíram seu conforto. E agora que eu havia simplesmente me retirado, o castelo de cartas estava desabando. Chega, gritou Nadir. Eu não fico mais um minuto nesta casa onde não sou bem-vinda. Renato, eu nunca imaginei que você deixaria sua mãe passar por essa humilhação. Vamos, Geraldo. Vamos, Fabiana. Vamos comer em algum lugar onde as pessoas tenham educação e respeito pelos mais velhos. Ouvi o som de casacos sendo vestidos, o tilintar de chaves e o choro arrastado das crianças sendo conduzidas para fora. A porta da frente se abriu, deixando entrar por um breve momento o som mais nítido da chuva e o ruído dos carros passando na rua lá embaixo. Então, a porta bateu. Um estrondo seco que selou o fim daquela visita indesejada. Mas Renato ainda estava lá. Eu ouvia a respiração pesada dele do outro lado da minha porta. Ele não tinha ido com eles. Ele estava sozinho nas ruínas da sua própria arrogância. Você está feliz agora? Ele perguntou, sua voz baixa e carregada de um ressentimento que me fez arrepiar. Você expulsou a minha família. Você me fez passar por lixo na frente deles. Minha mãe saiu daqui chorando. Heloísa, chorando. Ela não saiu chorando, Renato. Ela saiu fazendo cena, como sempre faz quando não consegue o que quer. Respondi, voltando para a cama e me deitando por cima das cobertas. E eu não os expulsei. Eu apenas não os servi. Há uma diferença enorme, que o seu ego se recusa a enxergar. Você os convidou para um jantar que você não tinha a intenção de preparar e nem dinheiro para pagar. Você usou o meu trabalho, o meu tempo e a minha disposição como se fossem ativos seus. Hoje, a conta chegou. Isso não vai ficar assim, ele disse, batendo na porta uma última vez antes de se afastar.
Amanhã a gente vai ter uma conversa séria sobre como as coisas vão funcionar nesta casa daqui para frente. Com certeza vamos, eu disse para o teto escuro do quarto. Mas você está assumindo que ainda haverá um daqui para frente para nós dois. Fiquei deitada no escuro por um longo tempo, ouvindo Renato se revirar no sofá da sala. Ele não ousou tentar entrar no quarto novamente. Eu sentia uma estranha mistura de adrenalina e exaustão. O confronto físico e verbal havia acabado, mas a verdadeira vingança, a libertação completa, ainda estava em processo de maturação na minha mente. Eu olhei para o meu guarda-roupa e pensei em como seria fácil organizar minhas coisas. Mas não. Por que eu deveria sair? Eu pagava as contas. Eu mantinha o lugar. O plano começou a se formar. Mais detalhado e frio do que qualquer estrogonofe que eu já pudesse ter preparado. Se eles queriam que eu fosse a vilã da história, por não ser a empregada deles, eu lhes daria um papel digno de um Oscar. Fechei os olhos e, pela primeira vez em meses, o sono veio rápido, pesado e sem sonhos de obrigações não cumpridas. Eu estava pronta para o passo final. O dia seguinte não seria sobre conversas, seria sobre execuções. O despertador, não. Precisou tocar às 5:30 da manhã. Meus olhos se abriram antes que a vibração do celular sobre o criado mudo quebrasse o silêncio absoluto do quarto. Curitiba, naquela manhã de quarta-feira, estava mergulhada em uma neblina espessa, o famoso leite, que esconde os prédios e silencia os passos dos primeiros trabalhadores. O ar que entrava pela fresta da janela era gélido, carregado com aquele frescor úmido que sobe do asfalto. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não senti o peso do desânimo ao despertar. Pelo contrário, havia uma claridade mental que eu não experimentava há anos. Levantei-me sem fazer barulho. O assoalho de madeira soltou um estalo discreto sob meus pés descalços. Caminhei até a porta, girei a chave lentamente e a abri. O corredor estava escuro. No sofá da sala, a silhueta de Renato era um amontoado confuso de pernas e braços sob uma manta fina. Ele dormia com a boca entreaberta, o rosto marcado pela má noite de sono no sofá, que ele mesmo ajudou a sujar com migalhas de biscoito na noite anterior. O cheiro da sala ainda era desagradável, o rastro da presença invasiva da sua família. Mas eu não sentia mais a urgência de limpar. Não era mais meu fardo. Fui para a cozinha e, com movimentos precisos, preparei o meu café. O som da água fervendo e o aroma forte dos grãos moídos, na hora preencheram o ambiente. Enquanto o café coava, peguei meu notebook sobre o balcão. Como contadora, eu sempre tive uma obsessão saudável por planilhas, e a que eu abri naquele momento era a mais importante da minha vida. Eu a chamava secretamente de custo da conveniência. Ali, eu tinha mapeado cada centavo do aluguel, luz, condomínio, internet e mercado que saía da minha conta, contrastando com a contribuição pífia de Renato, já que ele alegava ser o máximo que podia fazer, enquanto investia o resto em hobbies caros e saídas com os amigos. Ouvi um gemido vindo da sala. Renato estava acordando. Senti o estômago dar um nó, mas não de medo, e sim de antecipação. O confronto final não seria um grito, seria uma exposição de fatos. Ele apareceu na porta da cozinha, os cabelos desgrenhados e a expressão de quem esperava um pedido de desculpas matinal acompanhado de pão na chapa. Ele me olhou, viu o café pronto e esticou a mão para pegar uma caneca. Eu deslizei a garrafa térmica para longe do alcance dele, antes que seus dedos a tocassem. Bom dia para você também. Ele resmungou, a voz rouca. Vai continuar com o teatro de ontem à noite? Minha mãe me mandou mensagens até às 2 da manhã. Ela está arrasada, Heloísa. Disse que nunca foi tão maltratada na vida. E a Fabiana está falando no grupo da família que você teve um surto psicótico. Bebi um gole longo do meu café, sentindo o calor descer pela garganta. Olhei para ele com uma calma que parecia irritá-lo mais do que qualquer insulto. Renato, senta, eu disse, apontando para a cadeira de madeira da mesa de jantar. A gente vai conversar agora, e não vai ser sobre os sentimentos da sua mãe ou sobre as fofocas da sua irmã. Eu não tenho tempo para isso agora. Tenho que me arrumar para o trabalho. Ele tentou se desvencilhar, mas eu girei o notebook em sua direção. Você vai ter tempo. Veja bem,
Estes são os gastos desta casa nos últimos 2 anos. Em azul, o que eu paguei. Em vermelho, o que você pagou. Se você notar o gráfico de pizza aqui do lado, verá que a sua participação financeira não cobre nem o condomínio e a internet que sua família tanto usou ontem para postar fotos no Instagram. Ele olhou para a Stella, a expressão mudando da arrogância para o desconforto. Ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Espere, eu ainda não terminei. Além do dinheiro, eu calculei o tempo. Horas gastas cozinhando, limpando, organizando a sua vida e a da sua família que se instalou aqui, como se este apartamento fosse um hotel-fazenda gratuito. Se eu cobrasse o valor de uma diarista e de uma cozinheira particular por todas as vezes que servi sua mãe e seus primos, você estaria me devendo o valor de um carro popular. Heloísa, que coisa ridícula! Ele exclamou, rindo de forma nervosa. Casamento não é negócio. A gente se ajuda. Não, Renato. No nosso caso, eu sustento e você desfruta. Isso não é ajuda, é parasitismo. E ontem à noite, quando você tentou me obrigar a servir 6 pessoas depois de um dia de 10 horas de trabalho, você matou qualquer resto de consideração que eu tinha por você. Eu não sou a extensão da sua mãe. Eu não sou a empregada que você não quer pagar. Eu sou a dona deste contrato de aluguel. O silêncio que caiu sobre a cozinha foi cortado pelo toque estridente do celular dele. Era um vídeo chamada de Nadir. Ele hesitou, olhou para mim e atendeu. A voz da minha sogra invadiu a cozinha, alta e estridente, mesmo sem o viva voz. Renato, você já falou com aquela mulher? Eu não. Dormi nada. Meu açúcar subiu. Quero saber se ela já limpou o quarto de visitas, porque eu vou aí hoje buscar o meu chale que esqueci, e quero que ela me peça desculpas formalmente. Eu fiz um sinal para que ele me entregasse o aparelho. Renato, em estado de choque, obedeceu. Olhei diretamente para a câmera, onde o rosto de Nadir aparecia inchado e indignado. Bom dia, Nadir. O chale está em uma sacola de lixo pendurada na maçaneta da porta, de entrada do prédio. O seu Alisson, o porteiro, vai te entregar. E quanto às desculpas, você está certa, elas são necessárias. Eu me peço desculpas por ter permitido que você entrasse na minha casa e me tratasse como serva por tanto tempo. Mas não se preocupe, isso acaba hoje. Você não é mais bem-vinda aqui. Nem para um café, nem para buscar chale, nem para nada. Desliguei a chamada antes que ela pudesse emitir qualquer som. Devolvi o celular para um Renato pálido. Você enlouqueceu de vez, ele gaguejou. Pelo contrário, eu recuperei a sanidade. Eu já liguei para a imobiliária. Como o contrato está no meu nome e o calção foi pago por mim, eu dei o aviso prévio de 30 dias. Vou me mudar para um apartamento menor, mais perto do meu trabalho. Você tem esse tempo para encontrar um lugar que caiba no seu orçamento real, ou talvez possa morar no quarto de visitas da sua mãe. Tenho certeza de que ela vai adorar ter o filhinho de volta para ela servir o dia todo. Ele se levantou, a cadeira arrastando com um som estridente. Você não pode fazer isso. Para onde eu vou? Eu não tenho economias, Heloísa. Tudo o que eu ganho eu gasto com as nossas coisas. Com as suas coisas, Renato. Corrigi mentalmente. O meu compromisso com o seu conforto terminou ontem. No momento em que você bateu na porta do meu quarto, exigindo estrogonofe enquanto eu exauria de cansaço. Caminhei até a entrada, peguei minha bolsa e minhas chaves. Eu estava pronta para o trabalho. Ao abrir a porta, vi a neblina de Curitiba começando a se dissipar, dando lugar a um sol pálido, mas firme. Virei-me para ele uma última vez. A propósito, a senha do Wi-Fi foi alterada, e eu cancelei as assinaturas de streaming que você usava. Se quiser assistir ao jogo hoje à noite, sugiro que vá a um bar, ou peça para a sua mãe pagar a conta. Saí do apartamento sem olhar para trás. Enquanto esperava o elevador, ouvi o som de algo quebrando dentro de casa, provavelmente uma caneca, e os gritos de frustração de Renato. Mas aqueles sons não me atingiam mais. Eles pertenciam a uma vida que eu acabara de deixar para trás, como uma roupa velha que não serve mais. Ao chegar no térreo, Alisson me cumprimentou com um sorriso. Bom dia, dona Heloísa. Tudo bem? Tudo ótimo, seu Alisson. Melhor do que nunca. Caminhei em direção ao ponto de ônibus, sentindo o ar frio bater no meu rosto.
Eu não tinha apenas me vingado de uma noite de desrespeito. Eu tinha retomado o controle da minha própria narrativa. A partir de hoje, a única pessoa que eu teria o prazer de servir seria a mulher que eu via no espelho todas as manhãs. E, acreditem, ela merece o melhor banquete do mundo.